Bom, galera, uma vez que a gente publicou nossa Firebase Function, né, nós podemos testá-la usando essa ferramenta chamada Postman, tá? Postman eu uso ele desde 2013, por aí, né? Já faz um bom tempo que ele é uma referência no mercado, tá? E muita gente usa ele para testar APIs, para testar serviços na web services, né? Fazer chamadas HTTP em algum serviço, né? Em algum endpoint, né? Que a gente chama, que é um endereço, né? Final para poder acessar alguma coisa e testar, né? Ver o resultado. Muito bem. Aqui nós vamos criar um workspace, ó. Eu clico aqui em workspaces, né? Estão vendo? Create workspace. Eu posso chamar esse workspace de revisão. Então, aqui um detalhe do que é esse espaço de trabalho que eu vou criar aqui no Postman, né? Contém as chamadas das functions criadas na revisão, ok? Posso colocar ele como personal, só eu vou ter acesso e criar aqui o meu workspace. Veja, aqui em cima ele mostra aqui o workspace, não tem nada aqui ainda, né? Então, se eu fechar esse overview aqui, ó, fechei, eu tenho uma coleção de chamadas, de requisições, né, vazia. Então, olha só que legal, eu vou criar uma coleção e essa coleção eu vou chamar ela de Functions Ambiente de Teste. Então, né, revisão, Functions Ambiente de Teste, tá? E aqui o tipo de autenticação, pré-autenticação, não vou fazer absolutamente nada por enquanto, né? E eu vou simplesmente aqui salvar a função. Basta eu dar um Enter aqui, salvar o nome do workspace, né? E agora eu posso adicionar requisições para começar o meu trabalho. Veja que legal. Agora nós vamos pegar aquele endereço do deployment da function, né? E colocar aqui. Então vamos lá, ó. No Visual Studio Code eu fiz o deployment, né? E a nossa function já está com um endereço, né? Estão vendo esse endereço aqui? Eu vou copiar ele, né, o endereço, e colar ele aqui na requisição. Veja, aqui eu tenho um nome da requisição e o endereço. Eu vou colar o endereço da requisição aqui. E o nome da função, em vez de ser new request, eu vou chamar realmente o nome da function, que é hello, né, world, né, hello world. E aí eu vou salvar. Veja, aqui aparece o nome da function, aqui o endereço da function, e a gente já pode usar. Se eu clicar aqui em send, né, ele vai fazer uma requisição, né? Eu estou usando o verbo get, né? Aqui no tipo onRequest lá da Firebase Function, né? A gente pode usar diversos métodos. Olha só que legal, eu vou mudar aqui o método HTTP para post. Continua funcionando, tá? Eu não fiz o filtro de qual verbo eu quero usar lá na minha function. Ele responde a tudo, ó. Se eu vier aqui link, agora link ele não responde, porque ele realmente responde geralmente o get, post e put. Tá vendo? Olha lá. Se eu tentar um delete, o verbo delete, os 4 verbos mais famosos do HTTP, ele responde get, post, put, delete. Mas vamos deixar get, ok? Olha lá, olá mundo, percebem? Ok? Então o Postman, agora você sai do Postman e abre de novo. Você tem sempre a function salva aqui, né? E você pode criar outras functions aqui e manter elas todas para teste, não é? Então, olha que interessante, eu vou criar depois aqui uma modificação na function e aí vamos testar de novo, que é o seguinte, aí você faça aí, você implementa na function que ela deve responder somente o verbo get, não o verbo post nem o verbo put, somente o get, né?
somente o get. Aí você pode duplicar ela aqui, ó, dar um duplicate, e aí você tem o hello world copy aqui, e aí hello world copy você põe assim, verbo não permitido post. Então, por exemplo, daí você vem aqui e muda para post, ou seja, quando você der um send nessa aqui, deixa eu salvar aqui, pessoal, ó, salvei, ele mudou aqui para post, ó. Então é a mesma função, é a mesma, o endereço é o mesmo. A questão é que, por exemplo, no verbo post, ela não deve responder, entenderam? Aí a gente vai fazer uma modificação no código e voltar aqui no vídeo depois, ok? Então, continuando aqui, pessoal, eu fiz a modificação na função e implantei ela para ficar da seguinte forma, né? Quando o método da requisição for get, ele vai responder a requisição mandando o status 200, que é ok, tudo certo, enviando o dado olá mundo, né? Um dado puro, aqui textual apenas, a título de exemplo. Caso o método não seja get, o status muda para 405, que é o status do protocolo HTTP, né? 405 significa que esse método que não é get não é permitido, né? E aí eu envio uma resposta, método HTTP não permitido, aí não faria o que tem que fazer, entenderam? Então vejam só, voltando no Postman, eu tenho aqui a função hello world com get, permanece olá mundo, né? Veja, HTTP 200, ok, né? Tudo certo. E agora eu dupliquei, como vocês tinham visto na parte anterior do vídeo, né? O método é hello world, né? Na verdade a chamada da função hello world, modifiquei aqui para post, né? E ao dar um send, ó, método HTTP não permitido, e ele volta o erro, ó, 405, né? Esse erro 405 significa que o método post não é permitido. Se eu mudar para put, ó, né, e salvar aqui e executar de novo, ó, método não permitido. O método put não é permitido, é somente o get, tá? Então a gente pode deixar sempre testes de função aqui no Postman para justamente testar os casos corretos e os casos incorretos, né? Os comportamentos diversos que uma função deva ter. Com isso a gente escreve um código de uma function e testa ela em todos os aspectos, né? Então depois nós vamos fazer outra function, né? Outras functions aí de exercício durante a aula, e aí vocês vão poder fazer um teste nelas aqui e ver como se comportam de acordo com o esperado, né? E aí o professor vai explicar esses exercícios, né? Vocês vão fazer e podem usar o Postman para testar. Viu como é fácil? Eu crio aqui um workspace, né? E uma collection. Nessa collection eu coloco as chamadas como eu quiser, né? Dou um nome para as chamadas, tem um endereço, a chamada, né? Cada chamada tem um endereço. E vejam, o endereço é o mesmo da função, só muda o verbo aqui, né? E você pode criar diversas chamadas de diversos aspectos para testar muitas situações, tá? E eu vou dar um exemplo posterior lá na aula, né? De como fazer uma outra função, corrigindo um exercício, e vocês vão perceber como é legal fazer o teste aí usando o Postman, beleza? Valeu, pessoal!